Olá, pessoal. Estamos abrindo aqui mais um episódio do Podfex aqui em Brasília. Eu sou Enildo Viana, sou diretor-geral da FEX Educação e é um prazer enorme receber uma convidada aqui para falar de RH, recursos humanos, né? Antigamente, recursos humanos, a pessoa confundia com DP, né? Departamento Pessoal. Mas recursos humanos é muito mais do que isso, né? E nós estamos recebendo aqui hoje a Caroline Borges, mais conhecida como Carol Borges, né? Ela é diretora executiva e fundadora da REV, Gestão de Pessoas, né? Aqui de Brasília, uma empresa extremamente competente, né? Nessa área e com resultados incríveis aí para as empresas. E é um prazer enorme, Carol, recebê-la aqui no nosso Podfex. O Bom dia. prazer é todo meu, Enido. Eu agradeço pelo convite. Eu acho que a gente conversar, ter essas trocas é sempre muito relevante, porque a gente ajuda aí a levantar a régua no mercado, né? Então, muito obrigada. Com certeza. Você é fundadora, né, da REV. A REV tem uma. Eu gostaria que você falasse um pouco dos números da empresa, a experiência, o tempo que vocês já estão contribuindo aí com o mercado, né? Eh, por favor, Claro, vamos discorra lá. aí sobre a experiência da empresa ao longo da sua fundação até esse sucesso que vocês têm hoje. Então, vamos lá, Enido. A gente, na verdade, a Rev, ela veio de um grupo maior de RH, né? Um grupo que tinha aí um portfólio bastante robusto. Eu trabalhei 14 anos nesse grupo, minha sócia trabalhou 10, nós nos conhecemos lá. Eu ficava à frente da parte do comercial, de algumas verticais de negócio, e ela à frente da parte de consultoria. E há 4 anos atrás, a CEO da empresa começou a dar sinais de que iria a mercado vender a empresa, e a gente levantou a mão e falou: não, a gente tem interesse em comprar. Claro. E aí a gente adquiriu 3 verticais de negócio: a vertical de seleção de profissionais em hunting executivo, a gente tem uma vertical de treinamento e desenvolvimento de equipes e lideranças, que eu acho que vai ser pauta para muitas conversas aqui hoje, Sim. e temos uma vertical de consultoria estratégica em RH, em que a gente estrutura subsistemas de RH, principalmente para empresas que estão em fase de profissionalização. Então, a Rev, com este nome, né, depois da compra, ela vem realmente no mercado de 4 anos para cá. A gente tem um portfólio bastante extenso. Eu e ela temos aí mais de 20 anos de atuação na área de gestão de pessoas, atendendo desde multinacionais, grupos bastante robustos, até empresas de fato que começaram, estão crescendo e precisam estruturar seus subsistemas e suas práticas e políticas de gestão de pessoas. Então, são números bastante grandes. A gente já tem aí mais de 400 projetos entregues a mercado, mais de 100 mil vagas entregues a mercado durante todo esse tempo de atuação. Então, 40 anos aí impactando o subsistema de gestão de pessoas. Temos bastante história para contar. Maravilha. E muito importante porque a FEX Educação, que tem essa proposta de educação corporativa, né, montando universidade corporativa nas empresas, estruturando o braço educacional de todas elas, né, acrescentando curso de graduação, MBAs, pós-graduações, né, criando a trilha básica educacional. E o nosso primeiro contato, geralmente, é com o RH das empresas. E a gente deixa muito claro, né, que a FEX Educação ela chega para apoiar o RH. Porque o RH, eu sou do tempo em que RH era departamento de pessoal, né? Fazia a admissão do colaborador e depois a rescisão, cuidava de férias, não sei o que e tal. E hoje, hoje não, já há algum tempo, mas hoje mais ainda, inclusive com a questão emocional dos colaboradores, com desenvolvimento, uma série de fatores, o RH ele passou a ser mesmo, ele tem que estar na mesa do CEO, né? Sim. O RH não é mais um órgão ali no corredor que o colaborador passa lá de vez em quando. Ele tem que estar na mesa do executivo, do CEO, né, cara? É isso, Enildo, e eu acho que você está trazendo uma diferenciação extremamente importante. A gente ainda está no mercado, eu falo que os mercados do Sudeste, Sul do Brasil, são mercados maduros. Quando você fala de DP e RH, existe uma diferenciação clara do que é departamento pessoal e do que é uma área de gestão de pessoas, ou uma área de gestão, né, gente de gestão, né, existem vários nomes aí para a área, mas ainda há uma confusão muito grande aqui no nosso mercado, que ainda estão amadurecendo, do que seria realmente um RH. Então, o departamento pessoal é extremamente importante, é uma área que cuida de processos burocráticos que, se eles não forem bem cuidados, eles podem gerar multas, podem gerar impactos enormes, prejuízos para a empresa. Então, é uma área processual, ela tem que ser extremamente disciplinada, ela tem processos que mensalmente se repetem, trimestralmente ou anualmente se repetem e precisam ser observados à risca. O perfil do profissional de departamento pessoal é o perfil de um profissional
de processos, que ele olha para processo com cuidado, para prazo, e precisa de muita concentração para fazer aquele trabalho, né? Ele não vai conseguir flexibilizar o que ele faz. Ele tem que fazer, ele tem data para fazer. Existe, né, o e-social, existem várias plataformas que ele precisa estar atento aí à questão de prazo. O RH é uma área que precisa ser articulada, é uma área que precisa observar, que precisa adequar processos, abordagens a colaboradores, a lideranças, precisa estar muito atento a ajustes de como é que ele subsidia realmente estratégia de gente ligada à estratégia de negócio. Então, são profissionais que precisam ser desenvolvidos e precisam estar atentos a isso. Então, são mudanças realmente muito grandes. Eu acho que a aceleração desse processo aconteceu muito, Enildo, por conta das mudanças que a gente está vivendo no mundo. As mudanças relacionadas a comportamento, a necessidade, a como até o próprio colaborador olha para o que é trabalho, o que é realização, isso vem ganhando uma velocidade enorme. E o profissional de gestão de pessoas, o de RH, ele precisa estar muito atento a isso, né? Então, você usou uma questão aqui, né, bastante relevante, ele precisa estar sentado do lado do CEO, né? Um RH estratégico é aquele que, quando uma liderança, quando o board da empresa vai tomar uma decisão, ele fala assim, não, espera um pouquinho que eu preciso trocar uma ideia com o meu RH. Então, se você é esse RH, entenda, leia que você está sendo realmente um RH estratégico. Que bom, que bom. Porque você, numa empresa, você tem que olhar primeiro, né? Faturamento e despesa. Basicamente é isso, só que no meio tem que ter o RH. No centro tem o RH, porque você cuidar de pessoas, a empresa que investe em cuidar dos seus colaboradores, né, como pessoas, não somente como empregados, né, muda completamente o jogo, né? Porque o ambiente de trabalho, para quem entende que a empresa tem essa preocupação, é totalmente diferente, né, Carol? É totalmente diferente, por mais que a gente ponha tecnologia, que é extremamente necessária, ganho de produtividade, de eficiência, alguém vai ter que operar isso. Alguém vai ter que dar o comando de inteligência em relação a como usar essa tecnologia, usar os sistemas, usar a plataforma, e são as pessoas que estão ali atrás, né? Então, esse olhar, ele é relevante para a estratégia de negócio. Né? Então, aquela ideia não é muito nosso perfil. Algumas pessoas falam, nossa, mas você é RH, você está falando isso. Eu falei, sim, o RH ele existe para dar sustentação à estratégia de negócio. Então, quando a gente olha com cuidado para o ser humano, a gente olha porque a gente entende que a humanização ela é relevante em qualquer esfera, né, social da sociedade, e uma empresa ela é uma instituição que também faz parte dessa sociedade, mas a gente olha para isso também porque a gente entende que tem que existir um resultado que vai ser perseguido em conjunto, no coletivo, e o colaborador está envolvido nisso. Interessante. Nas empresas que eu participei como colaborador, como diretor, como função executiva nas empresas e também nas minhas empresas depois que eu comecei a empreender, eu sempre busquei promover pessoas, aliás, sempre quando eu precisava de alguém mais qualificado, eu sempre olhava para dentro primeiro, olhar para a minha equipe primeiro para saber quem eu poderia promover para aquela função antes de buscar um outro profissional fora do negócio. E o RH tem uma função especial nisso, né, Raquel? Porque, desculpa, Carol, ela tem aliás, Carol, a empresa tem uma função muito estratégica nisso, né, de olhar sempre para os colaboradores internos primeiro, e isso o RH pode ajudar muito, né, a orientar nesse sentido. Com certeza, na verdade, esse é um papel importantíssimo do RH, porque não é o RH, na verdade, que faz gestão de pessoas. Quem faz gestão de pessoas é a liderança. Sim. O RH é um facilitador. Isso. Ele precisa trabalhar a liderança para que a liderança consiga desenvolver essas pessoas, garantir um processo de sucessão, que é isso que você está colocando aqui, né? Sim. Então, preciso promover, preciso movimentar as pessoas para uma função específica que surgiu no meu organograma, por um alinhamento estratégico novo. Ou realmente vagou, tem uma vaga ali, a pessoa vai ser promovida para um cargo de gestão. Se você desenvolve e você acompanha como liderança, você consegue identificar, inclusive, que gaps precisam ser desenvolvidos para aquela posição que aquela pessoa está assumindo. O RH tem esse papel de acompanhar e ajudar a liderança a fazer essas ponderações. Faz sentido, não faz sentido? Qual que é o percurso em termos de desenvolvimento que esse colaborador vai ter que percorrer para conseguir entregar os resultados que a gente precisa nessa cadeira? Então, você está certíssimo. Essa tem que ser a primeira visão.
temos alguém dentro da empresa, já com a nossa cultura, que conhece o negócio, conhece a operação e consegue assumir o desafio, porque tem que ser desafiador, Sim, né? Quando você fala, a pessoa não está pronta, ninguém está pronto. exato. Ninguém está pronto, né? Você pode ter 30, 40, 50 anos na estrada, onde você faz, na indústria que você entrou, estudando, você não está pronto, porque os desafios são sempre novos. Sempre aparece coisa nova no caminho. Então, esse processo do desenvolvimento, do lifelong learning, isso é pauta, a gente já fala sobre isso há muito tempo, Sim. mas, de fato, a liderança tem que estar, tem que ter um olhar especial para isso. Tá. Tem que estar em sintonia com o RH para tomar a atitude correta, né? Exatamente. Agora, Carol, a FEX Educação, o projeto de universidade corporativa, a FEX, quando a empresa contrata, quando a FEX Educação para montar, a gente programa uma imersão com as lideranças da empresa, tá? Para extrair dessa liderança o know-how, a cultura, os detalhes de cada função e monta ali, né, os cursos básicos, a trilha básica para aquela empresa, tá, apresentar para os seus colaboradores e mais ainda, curso de gestão comercial com 30% de personalização do conteúdo de acordo com o negócio e também pós-graduações e MBA de acordo com o nicho de negócio também. Ou seja, a gente cria uma universidade corporativa personalizada para a empresa. E o nosso primeiro contato, eu repito, né, falei no início, o nosso primeiro e durante e último contato é o RH, porque nós vamos ser um parceiro, Sim. um braço do RH para fortalecer essa área que a maioria das empresas precisa muito. Sim. Né? A maioria das empresas, você sabe muito bem disso, tem ali alguma coisa de treinamento e desenvolvimento, mas de repente não está estruturado como deveria, como mereceria estar. Né? Sim. E aí o RH é muito importante para a gente, o RH é o nosso parceiro para montar esse processo. Como é que você vê um apoio desse para a empresa capacitar e desenvolver seus colaboradores? Nilda, isso está muito alinhado ao nosso DNA de funcionamento. A gente fala que todas as nossas entregas, elas são customizadas. A gente não tem nada de prateleira, né? Se perguntar, o que vocês têm de prateleira? A gente teve uma formação que a gente lançou no ano passado, para adesão para pequenas e médias empresas, por uma questão de custo mesmo, né, de adesão, mas toda a nossa entrega in company, corporativa, ela é 100% customizada. Então, a gente acredita muito nessa linha que vocês adotam. Parabéns. A gente entende que existe uma base de conhecimento, que ela, sim, ela se aplica a todo mundo, mas para que realmente funcione, eu preciso ter uma customização para o dia a dia da empresa. Não existe empresa igual. Você pode ser do mesmo segmento, competir ali bem juntinho, às vezes com um concorrente de mercado, que faz a mesma coisa que você, mas existem aspectos que são muito únicos, né, da personalidade, do dia a dia daquela empresa, do modo de funcionamento. Isso precisa ser lido pelas estratégias de desenvolvimento, de treinamento. Então, quanto mais próximo você conseguir chegar desses detalhes, mais adesão você consegue das pessoas em relação à continuidade na formação, a seguir, né, realmente o que está sendo proposto e a aplicabilidade, principalmente, que é o que toda organização quer quando ela faz um investimento desse. Então, faz muito sentido. Claro. Maravilha. Agora, Carol, as técnicas que vocês usam para, por exemplo, o plano de carreira, a empresa de repente ainda não montou um plano de carreira. Vocês têm todas as técnicas para implementar essas etapas, né, de desenvolvimento para a empresa do começo da função de entrada até a liderança. Sim, quando a gente está falando de plano de cargos, carreira e remuneração, que eu falo que é uma demanda que aparece no colo, às vezes, do empresário, do dono da empresa, da liderança, geralmente quando começam a existir as primeiras reclamações, né? Ou as reclamações trabalhistas, ou realmente, às vezes, uma sensação interna de que as pessoas não estão sendo valorizadas, não estão crescendo, ou a remuneração está incompatível com práticas de mercado. Fulano faz a mesma coisa que eu e ganha a mesma coisa, ou ganha mais. Então, esse tipo de fala, ela apresenta geralmente um alerta para o empresariado, para a liderança, de buscar uma solução como essa. E eu falo que isso também não é algo que eu posso construir como copia e cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque existem nuances dentro do negócio. Tanto de aspectos legais, então convenções coletivas específicas para cada área, quanto em relação a como eu vou garantir o que a gente chama de equidade interna. Internamente eu tenho que ter esses equilíbrios entre cargos de gestão, existe uma pontuação de cargos para a gente entender que cargos estão mais ligados a impacto no ponteiro de resultados do negócio e que cargos que são irrelevantes, mas
não estão tão ligados, né, ou não tem um peso tão grande nisso, e também a equidade externa, ou seja, o que eu estou praticando em termos de pacote de remuneração total, eu não estou falando só de salário, Sim. mas em termos de pacote de benefícios indiretos, né, o total compensation que a gente fala, Sim. quando eu falo de mercado, está compatível? Isso não tá, eu não estou falando só sobre concorrência direta de negócio, estou falando sobre concorrentes Mercado. de talento. Sim. Então, às vezes, as empresas que tiram talentos da minha empresa, não necessariamente elas são concorrentes do produto que eu ofereço, são concorrentes de outras áreas, de outros nichos. Sim. Eu preciso olhar para isso também. Então, a estruturação disso, das políticas que vão ser utilizadas, elas dependem muito de para onde a empresa quer ir. Olha, eu vou trabalhar no segundo quartil, vou trabalhar no terceiro quartil, eu vou trabalhar em média de mercado, segundo quartil, e quais serão as minhas outras estratégias para retenção e atração de talento para o meu negócio? Está muito ligado a isso, né? As pessoas quererem vir Sim. e as pessoas quererem permanecer. Elas entenderem também que existe uma jornada de crescimento ali dentro. Então, o plano de cargos, carreira e remuneração, ele trata muito disso. Interessante. E por falar em permanecer, a FEX Educação, a principal contribuição do projeto da FEX para a Universidade Corporativa é exatamente combater o turnover. Tá? Nós temos um case, vários cases, né, mas o nosso maior case é o da Embracon, que é a terceira maior empresa de consórcio, né, do país. Nós montamos a Universidade Corporativa deles, e são números que a empresa apresentou, né? Eles diminuíram em 70% o turnover. Economizaram em torno de 7 milhões por ano com rescisões trabalhistas. Tá? Então, o turnover é um desafio grande, né, Carol, nas empresas. Né? Enorme cada vez mais, Enildo, porque a gente está vivendo uma mudança de era. Né? Não é uma era de mudanças mais. Sim. Então, a gente está acompanhando isso e muitas vezes não existe resposta pronta. A gente Sim. vem testando, vem avaliando, vem observando, mas uma coisa é muito clara e vai se tornar cada vez mais forte. Existe uma geração que está no mercado já, né, a geração Z, que é uma geração que valoriza muito o desenvolvimento. Sim. Ela valoriza estar sendo desenvolvido, valoriza ter possibilidades de crescer em termos de conhecimento. A gente não está falando de cargo aqui não apenas, tá? Sim. Mas principalmente de conhecimento. E é uma geração que ela fica enquanto ela percebe que ela está sendo desenvolvida, que ela está crescendo. Sim. Se ela percebe que ela não está crescendo, ela não fica. E não existe, isso é fantástico. Isso é fantástico. E não existe alternativa, né? A gente às vezes se depara com muitos colegas empreendedores que falam assim: mas eu não aguento mais, eu desisto, essa geração não quer nada com nada. Falando, então, você não tem alternativa. Ou você vai fechar o seu negócio, ou você vai se preparar para receber essa geração e fazer com que ela seja produtiva dentro do que você imagina para o futuro de negócio. Então, esse é o futuro. Não, esse é o presente e muito do nosso futuro. Não tem para onde a gente fugir. Então, esse processo de desenvolvimento, ele sim está ligado à redução de turnover. E a gente não tem outra alternativa. Eu tenho que olhar para ele com carinho, com cuidado e entender quais são as peças que eu preciso mexer no tabuleiro para garantir esse processo de desenvolvimento, que vai fazer com que as pessoas fiquem e vai fazer com que as pessoas sejam produtivas. Você me permite fazer um recorte aí do que você falou? Por favor. Atenção, empresário, diretor de RH de empresa. Se a pessoa não se sentir em crescimento, a pessoa não fica, o colaborador não fica. Ele só fica onde ele imagina que está evoluindo, está crescendo, né? Então isso é fundamental. Né? Está crescendo, e quando a gente fala crescendo, a pessoa fala, mas não existe, como assim? Eu não consigo aumentar salário todo ano. Sim. Eu não consigo inchar minha folha de pagamento, e você nem deve fazer isso, Sim, tá? claro. O RH estratégico não deve permitir isso. A gente está falando de um crescimento também, as pessoas querem crescimento financeiro, claro, e eu tenho que olhar para isso no plano de cargos, Sim. mas as pessoas querem crescimento em termos de conhecimento, de sentir que estão se tornando melhores profissionalmente, pessoalmente. Como é que você, como empresa, está trabalhando isso? Exatamente. Ele tem que entender que ele está tendo um desenvolvimento ali que vai valer para ele daqui 2, 3 anos, 5 anos. Para a vida, né? Para a vida, né? Não é só para atender as necessidades da empresa, daquela função que ele exerce ali na empresa. Né? Ele tem que sentir ali... É para ele. Exatamente. Um dia ele pode virar empreendedor, ele pode deixar de ser CLT. Isso. Aliás, é interessante até citar sobre isso, né? Porque nada contra a pessoa ser CLT. Tá? Muito pelo contrário. Né? Nós precisamos de um exército enorme de seletistas e temos, do outro lado, os empresários. Né? Mas se a pessoa... ele com um CLT, ele enxerga ali uma oportunidade de carreira e tal, e aquilo para ele é suficiente, está tudo certo. Né? Ele só precisa enxergar que ele pode crescer mesmo sendo CLT, né? Ele está convencido, não,
não quero empreender, não é para mim, empreender não é para mim. Aliás, empreender não é para todo mundo mesmo, Não. né? Mas se você é CLT e imagina uma carreira de crescimento como CLT, se você enxergar isso, você vai se dedicar e vai ser um CLT campeão. Excelente. Campeão. Isso. Né? Então, essa é a perspectiva que o colaborador precisa ter na empresa, que tem essa preocupação de RH que contribui realmente para o desenvolvimento treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, né, Carol? É isso mesmo. Como empreendedor, a gente sabe que existem alguns cargos que são mais estáveis, Sim. que precisam de estabilidade Sim, maior. sim. E existem posições que a gente precisa que as pessoas sejam ambiciosas, que as pessoas queiram crescer. Sim. Né? Elas não vão ficar paradas ali para sempre. Então, cada pessoa, pelo seu perfil, o que ela tem de objetivo de vida, vai se identificar com isso, mas o desenvolvimento, ele independe Sim. de você crescer em termos de cargo, assumir ou não posições de liderança, porque muita gente nem quer mais posição de liderança. Exato. Estamos com um apagão de liderança, Sim, né? sim. Global, isso não é Brasil, isso Exato. não é regional, mas as pessoas precisam sentir que elas têm a oportunidade de se desenvolver. Exatamente. E por falar em oportunidade, nós temos o prazer de estarmos juntos na Moai, né? Sim. Um abraço para o Vinícius Postai, estará conosco em breve aqui também no nosso podcast, que é o fundador da Moai, né? Que é a maior comunidade de empresários do Centro-Oeste do país, né? Eu tive o prazer de conhecer a Carol lá, e é uma comunidade incrível, né? Nós temos aí empresas dos mais diferentes nichos, né? Do Distrito Federal, Brasília com as suas 35 RAs, né? Regiões administrativas, é um ambiente de negócio intenso, né? Sim. Eu estou aqui há 6 anos em Brasília e percebi assim um ambiente de negócio aqui incrível, né? Se você tem uma empresa e tem capacidade de investimento, rapidamente você cria uma rede de 35 filiais, se você quiser. Aqui né? as coisas É caminham um negócio assim impressionante, né? É verdade. É de São Paulo, né, Nildo? A FEX Educação é operada de São Paulo, né? Mas eu fico em Brasília. Mas você é daqui? Em Brasília. Não, eu sou. É história longa. História longa. Eu tinha muito sou do Brasil. Mas resumidamente, eu sou goiano, morei em 10 estados do Brasil, né? Os últimos 20 anos em São Paulo, já que você perguntou, né? Sim. 20 anos em São Paulo e há 6 anos aqui em Brasília. Eu vim para Brasília por outro projeto de outra faculdade, que é a Faculdade de Brasília, a FBR, que é a faculdade tradicional, né? Sim, sim. E da Faculdade de Brasília nós criamos a FEX Educação, que é 100% EAD, online, voltado para o corporativo, resumidamente. Que bacana, porque assim, essa visão a respeito dos mercados, né, no Brasil. Eu sou de Brasília, nascida aqui, tenho um orgulho enorme da minha cidade. Não é candanga, mas é brasileira. Sou brasiliense, né, adoro, mas morei em São Paulo também um tempo, montei filial em São Paulo, né, então a gente respira ambientes diferentes, já atendi... Você ficou quanto tempo em São Paulo? Eu fiquei 2 anos em São Paulo. Excelente. Aliás, se me permite, eu costumo dizer, eu fiquei 20, mas eu costumo dizer que todo brasileiro deveria passar pelo menos 2 anos em São Paulo. São Paulo. É um aprendizado incrível. É incrível, a gente volta diferente, né? Eu tive que me desacelerar quando eu voltei para cá. Eu também. Mas é um lugar que eu tô sempre, a gente respira muito São Paulo. E como a gente falou, é um lugar onde o mercado é muito mais maduro, né? A gente tá falando de uma das grandes metrópoles do mundo, né? Que tá aqui no Brasil. Então, é um lugar diferente, minhas formações são muito ali, né? Então, eu tô sempre lá. E você acaba trazendo, respirando essa questão do empreendedorismo de uma outra forma, né? Então, Brasília é um lugar que cresceu muito. Nos últimos 10 anos houve uma mudança muito grande do mercado, dessa perspectiva de empreender. Então, dá um orgulho enorme quando você chega numa rede como a Moai e você vê muitas pessoas nascidas aqui empreendendo, crescendo seus negócios. Expandindo, né? Brasil, mundo, né? Então, realmente é uma rede que eu já estou há 7 anos, eu sou conselheira da Moai, fui a 3ª conselheira da Moai, a Moai hoje terceira conselheira? 34 conselhos, então cresceu bastante e a gente realmente tem uma oportunidade de troca muito grande, de conhecer pessoas também que estão empreendendo, né? E que tem histórias muito diferentes para contar, e isso abre a cabeça. Eu sempre falo para os empreendedores, tenho um conselho essa semana já com o pessoal que está no meu conselho, e eu falo, olha, o topo é solitário. O topo é solitário. Se você não tem outras pessoas... O empresário é solitário. É isso. Então, assim, você vai ascendendo ali na pirâmide ali da empresa, o topo, você vai compartilhar com quem? Tá com uma angústia, tá com uma decisão para ser tomada?
com quem que você vai trocar? Então, às vezes, até os sacodes que você tem num conselho, né? Você Sim. está pensando em ir para um lado, e aí você traz aquele problema, outros empreendedores com outras visões, que já vivenciaram coisas parecidas, vêm com outras ideias, e você volta falando, nossa, eu ia fazer uma besteira, né? Que bom que alguém me deu um sacode ali. Então, isso está em vários... minha base, por exemplo, de fornecedores, ela veio toda da Moai. Eu fui selecionando fornecedores para cada área minha, ali dentro da Moai, estou super satisfeita, desde contabilidade, agência de marketing, assessoria financeira. E você, inclusive, gera muito, além de muitos negócios, a gente vê a geração de sociedades, né? Sócios que começam a ser sócios a partir ali da convivência e das trocas dentro da rede. Inclusive M&As, né, que nasceram de relacionamento lá na Moai, né? Eu tô muito feliz também de estar com vocês lá, né? Eu comecei agora, tem um mês e pouco, mas estou muito contente com o relacionamento, o network ali com esse grupo gigante de empresários, e a gente tem muita troca para fazer. Eu estou aprendendo muito, né? Que bacana. Aprendendo muito com vocês, e mais uma vez, né, é um prazer tê-la aqui conosco nessa nossa jornada de podcast aqui para discutir educação corporativa, comportamento, e, enfim, todos os detalhes que envolvem o dia a dia das empresas, que precisam estar cada vez mais estruturadas. Agora, Carol, você quando chega numa empresa, você vai iniciar o trabalho, quais são os pontos ali principais que você levanta para poder criar um ambiente de trabalho ali já para iniciar? Todas as vezes que a gente começa um trabalho na empresa, em qualquer uma das nossas verticais de atuação, né? Seja em seleção, seja em consultoria, seja na parte de treinamento e desenvolvimento, a primeira pergunta que a gente faz é: vocês têm um planejamento estratégico? Sim. Existe uma estratégia de negócio? Vocês estão indo para onde? Qual é o momento da empresa? Sim. Então, tem empresas que trazem para a gente, a gente está crescendo na casa de 2 dígitos por ano. A gente está dobrando o tamanho da empresa nos últimos anos. E tem empresa que fala, olha, nós estamos afiando os machados, né? Nós estamos numa fase de organizar a casa, crescemos muito, precisamos organizar. E a gente já pegou empresas com cenário de crise, né? Já pegamos em 2 ou 3 situações empresas que nos contrataram num cenário de crise. Ou seja, eu vou ter que reduzir, eu vou ter que desligar. Eu vou ter que reajustar meu organograma, redistribuir papéis e responsabilidades pelo cenário que eu estou passando hoje. E a gente sabe que as estratégias ligadas a gente, elas vão mudar de acordo com o tom da estratégia do negócio. A gente acredita muito nisso. Então, a gente sempre parte da estratégia, tá? Então, até nos processos de seleção, porque empresas em crise também contratam, às vezes eu tenho que mudar peças no tabuleiro para vivenciar aquele momento, perdendo o mínimo possível. Então, às vezes, eu preciso fazer trocas, e o perfil desse profissional, ele é diferente de um profissional que vai tocar crescimento ou de um profissional que vai tocar gestão do que está implementado. Então, a gente sempre começa fazendo essa pergunta. Qual é o momento que vocês estão vivendo? E a partir daí, a gente vai fazer um diagnóstico, a gente parte para um diagnóstico aprofundado a respeito de rituais de gestão, perfil da liderança, como é que é a estrutura de distribuição dessas pessoas dentro de uma hierarquia corporativa, aspectos de cultura organizacional, de desenvolvimento de pessoas, né? Como é que vocês investem nisso? Em que vocês investem? O que é muito importante para o futuro do negócio, para garantir o futuro do negócio? Porque tudo que a gente vai amarrar em relação a políticas, processos, estratégias de gente, estão ligados a essas respostas. Muito interessante, muito interessante. Agora, Carol, o que você acha dessa complementariedade do projeto como o nosso de educação corporativa com o que vocês fazem de RH para as empresas? A gente quer ser esse braço parceiro, né, de apoio. Enildo, eu acho que tem uma ligação muito forte, né? Depois que a gente estrutura para onde a gente vai, a gente precisa preparar o time para seguir. Começa sempre pelas lideranças, a gente sempre começa pelas lideranças. A liderança, ela leva a estratégia e ela leva também ao porta-bandeira da cultura. E se a gente fala que a gente tem que seguir para um desenvolvimento em determinado rumo, a liderança, ela tem que apoiar. A gente fala aquele bypass, às vezes, do colaborador que fala assim, eu estou num momento muito complexo, não vai dar para fazer essa trilha de formação que vocês propuseram, não. A liderança tem que virar e falar assim, não, você vai fazer, porque isso é prioridade para a gente. Então, a liderança precisa comprar isso, né? Ela precisa vestir essa armadura, né? Esse uniforme junto com a estratégia da empresa para seguir. Mas, a partir daí, a gente tem toda a preparação do time para seguir para onde o negócio precisa. Então, eu acho extremamente complementar, acho que vai dar muito pano para manga para a gente conversar daqui para frente. Que bom. De muitas estratégias em termos de como apoiar as empresas nesse sentido. E o mais importante, meu diretor de RH, empresário, além de fazer todo esse trabalho estrutural, né, e de execução,
nós ainda sugerimos, né, para a empresa incentivos fiscais que deduz até 70% do valor investido, como a lei do bem e outros benefícios. Nós temos, inclusive, assessoria tributária para fazer isso. Ou seja, a gente chega com uma solução Sim. incrível e ainda com custo reduzido. Sim. O custo passa a ser simbólico. Né? Então, assim, isso é uma contribuição que a gente traz para a empresa. É um negócio que nós estamos vendendo, né? Sim. Mas é uma contribuição incrível para a empresa estruturar seu braço educacional e, juntamente com a RH, fazer aí um casamento perfeito. Excelente, parabéns. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final desse nosso episódio, do Podfacts, né? Prazer enorme de receber aqui a Carol Borges, né, da Hev. Eu gostaria que você falasse aí das suas considerações finais, Carol. Como encontrar a Hev, como contratar, como acessar você, né, também diretamente, porque eu vi na Moai a contribuição da Carol lá é intensa, né, ela realmente presta um trabalho incrível lá, e eu estou aprendendo muito contigo lá dentro, e muito importante ter esse apoio de recursos humanos em qualquer empresa de qualquer tamanho, né, Carol? Com certeza, Nilo, eu agradeço, né? Eu acho que as trocas são sempre muito ricas para a gente, né? Como empreendedor. Então, um prazer, que bom que você chegou para contribuir também com o ecossistema da Moai. Vamos ter muitas trocas de figurinhas também, Sim. né? Em relação a esse mercado aqui do Centro-Norte e Nordeste do Brasil. Bem, a Hev, ela tem muito conteúdo gerado. Então, se você quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, o Hev Gestão de Pessoas, @Hev Gestão de Pessoas, REVE, gestão de pessoas, tem bastante coisa lá. Temos o nosso LinkedIn, RevRH, também com bastante conteúdo. Se você quiser entrar em contato com a gente, contato@revrh.com.br. A gente está à disposição para bater papo, trocar ideia. A gente fala que a gente tem clientes, né? A gente ocupa aquela cadeira do conselheiro de confiança em gestão de pessoas. Eu tenho clientes que eu atendi, às vezes, há 10 anos atrás, que às vezes precisa tomar uma decisão sobre RH, me liga e fala, Carol, tô com uma situação aqui, queria trocar uma ideia, o que você acha? Eu falo que isso é engrandecedor pra gente. A gente se sente extremamente honrado de ser chamado para essa cadeira e de poder trocar essas ideias e dar direcionamentos, porque a gente entende que a gente só cresce como mercado, como sociedade, quando a gente está disposto a trocar ideias, né? Então, é sempre uma via de mão dupla, é sempre um prazer ver as pessoas crescendo nas empresas, as empresas crescendo com as pessoas, e a gente acredita muito nisso, essa é a nossa essência, né? Rêve significa sonho em francês. Que bom. E a gente entende que todo mundo tem sonhos como pessoa, né, minha pessoa física, eu como empreendedor sonho coisas diferentes também e grandes para minha empresa, e a gente só consegue realizar esses sonhos quando todo mundo está junto remando rumo, né, aquele objetivo que é comum. Então a gente está aqui para abrir essas portas para atingir esses sonhos em conjunto. Maravilha, com certeza você já atingiu muitos, né? Sim. E vai atingir muitos outros mais, né? Você, empresário, diretor de RH, curte, compartilhe, encaminhe para seus grupos aí de RHs aí do Brasil afora, né? Porque são temas muito importantes, muito atuais, né? E nós estamos lidando com o presente e com o futuro. Né? Então, as empresas precisam estar cada vez mais preocupadas com treinamento, desenvolvimento, bem-estar. Né? O bem-estar é fundamental, né? Sim. Tem a NR1, né, que, aliás, nós incluímos a NR1 na nossa trilha educacional também para ajudar as empresas, que é um fator importantíssimo. Aliás, gostaria até que você abordasse a importância desse item, desse tema, né? Não, isso é extremamente relevante. A minha sócia é psicóloga, está super envolvida. A gente vem trabalhando muito com as empresas essa questão da NR1 e excelente que vocês já incluíram aí no currículo de vocês, porque um dos pontos mais relevantes é trabalhar a liderança para saber lidar com tudo isso. Eu fazer o levantamento dos riscos psicossociais, incluir isso no plano geral de riscos, montar um plano de ação e entender que assim, olha, e agora? E agora você tem que fazer isso acontecer na empresa, porque tem que fazer. Aí não é suficiente. Então, excelente que vocês incluíram. Esse é um passo extremamente importante e a gente vem apoiando muitas empresas nesse tipo de implantação também. Tá. E vem fiscalização por aí já. Está chegando aí, né? As empresas precisam se atentar para isso, porque o bem-estar do colaborador, do ser humano, ele vai ser muito cobrado
daqui para frente, e é uma medida acertada, né? A medida acertada, a gente vê a quantidade de adoecimentos por doenças realmente emocionais, e que a gente entende que existe todo o aspecto social, isso não vem só de carga da empresa, mas a empresa, como parte dessa sociedade, ela também precisa estar atenta a isso. Então, é uma forma de incluir a empresa nessa observação do indivíduo, do ser humano. Até porque, como todo empresário, ele espera produtividade, né? Sim, E produtividade você se consegue com um colaborador, né, muito bem, bem psicologicamente, emocionalmente, sim, motivado, né, ali com suas necessidades básicas sim, satisfeitas, né, para poder realizar, produzir e crescer e ajudar a empresa, né? Quando o empresário lança ali uma meta para o seu grupo de colaboradores, né, ele quer o envolvimento, né, total de todos, né? Então, assim, a empresa precisa se preocupar com esses itens, né, elementares com para que o certeza. colaborador responda, né? Com certeza, existe a visão humana, né, e existe a visão de resultado. Então, a quantidade também de afastamentos por conta de problemas dessa natureza vem aumentando muito. Sim. Precisamos olhar para isso realmente com um cuidado maior. E a NR1 vem para isso, as empresas precisam estar preparadas, porque como você falou, Enildo, a fiscalização começa agora, finalzinho de maio. Exatamente. Vamos ficar atento aí. Já estamos chegando então ao final do nosso podcast, esse episódio incrível aqui com a Carol. E como eu disse anteriormente, né, por favor, compartilhe, clique aí no curtir, compartilhar. Não é? Nós estaremos aqui além do YouTube, estamos também no Spotify, tá? E eu sou Enildo Viana, sou diretor-geral da FEX Educação. A FEX, ela é especializada em estruturar o braço educacional das empresas, transformando em universidade corporativa. Inclusive, nós damos o nome, né, Uhum. para a empresa ali com o, o lançamento de um novo braço educacional. Pode ser o motor 2, o motor 3 da empresa, tá? A gente dá essa consultoria também, tá? Então, muito obrigado a você pela audiência mais uma vez. Obrigado, Carol. Sucesso cada vez mais. E feliz mesmo com a sua participação aqui. Muito obrigada, Enildo. Sucesso à Apex, a gente está à disposição de vocês. Vamos fazer uma vigorosa. Já fizemos, uma vigorosa parceria. Vamos sim. Grande abraço, obrigado.